obrigada. Boa noite, muito boa tarde a todos, ainda boa tarde. Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu tenho 3 questões de caráter muito prático para colocar ao Sr. Secretário, mas antes vou responder à questão da Sra. Moderadora. A minha expectativa é só única, que é esta reestruturação que está em marcha, que traga um benefício claro, evidente, para a população do Concelho de São Roque, que neste momento acolhe esta iniciativa, mas também integrada numa lógica de ilha, porque é isso que acho que nós procuramos aqui. Acho que temos pessoas aqui de vários concelhos, e não só do Concelho de São Roque do Pico, e portanto todos querem uma melhoria nos seus cuidados de saúde e no atendimento a que estão sujeitos. E portanto a minha expectativa aqui é só única, que esta reestruturação, que esta modificação se concretize numa melhoria. Portanto, se não for para melhorar, obviamente que não se deixa e que se deixe ficar como está. Agora, se é para haver um benefício claro dos utentes da nossa ilha em termos de saúde, que ela ocorra, desde que bem pesada, não é? Bem ponderada. Passando aqui a um caráter mais prático, Sr. Secretário, eu tinha, para já, 3 questões concretas e de caráter mais prático que gostava que visse esclarecidas aqui neste encontro. O primeiro tem a ver também com a questão do laboratório e com a deslocalização de recursos que, entretanto, já ocorreu, mas que penso que tem havido aí alguma falta de informação, eventualmente. Tem a ver com o serviço da recolha de sangue. Com esta deslocalização e centralização, digamos assim, do laboratório na unidade de saúde do Concelho da Madalena, os utentes do nosso Concelho e também do Concelho das Lajes terão que se deslocar à unidade de saúde da Madalena para fazer a recolha, ou podem continuar a fazer a recolha onde faziam habitualmente e também receber esses mesmos resultados através do seu médico de família. Não sei se ouviu a questão, portanto, se poderão continuar a fazer a recolha no mesmo local e receber a recolha do sangue e de outros produtos biológicos. Muito bem. E se poderão receber esses resultados, como habitualmente, junto do seu médico de família, quando da consulta ou noutra situação qualquer. O segundo caso tem a ver com a fisioterapia. Temos muitos utentes da nossa ilha que necessitam de fazer fisioterapia. Nesse caso, também esse serviço será centralizado na nova unidade de saúde da Madalena. Portanto, uma pessoa da Prainha ou Santa Amaro terá que se deslocar à Madalena todos os dias para fazer a sua sessão de fisioterapia, ou de dia sim, dia não. É também uma questão prática. A terceira, e portanto estou-me só a focar aqui em questões mais práticas que têm a ver com o dia-a-dia dos nossos utentes. A terceira e última questão, por enquanto, tem a ver, por exemplo, com o serviço de internamento. Aqueles utentes que necessitam de estar internados numa espécie de chamados cuidados continuados, que não podem estar em casa ou porque não têm pessoas da família que os possam ajudar nesse seguimento diário para a toma da medicação ou outro tipo de patologia ou doença que sofram para necessitarem de ser acompanhados, se também esse serviço será centralizado nessa nova unidade de saúde ou se haverá um internamento mais de proximidade. Nesses casos, não falando, obviamente, no caso de ocorrências mais agudas, não é? Que já percebemos que existirá a vantagem de haver um acompanhamento diferenciado. Portanto, são 3 questões que implicam a centralizar os serviços, implicam, em termos da vida cotidiana dos nossos utentes, uma grande alteração nos seus hábitos. Portanto, se pudesse esclarecer essas 3 questões para já, agradecia. Secretário, tem a palavra, por favor. Espero que seja mais ou menos breve, para ver se temos tempo de finalizar. Obrigada, Sr. Algumas questões em relação ao laboratório, só explicar aqui o racional da decisão. Há necessidade, como disse há pouco, de haver medidas de sustentabilidade do próprio sistema. Relativamente a esta questão, acho que pula exatamente naquilo que é o cerne da questão, que é, temos que pensar no utente e na forma do utente perceber os cuidados de saúde e fazer as alterações exatamente de forma que o utente não seja prejudicado. Nesta questão muito específica, deve, e
todas as medidas irão ser tomadas exatamente nesse sentido, deve continuar a existir uma recolha de proximidade e o utente nem sequer deve perceber onde é que o seu sangue foi processado. Ou seja, o doente tem que ir ao seu centro de saúde habitual, ao seu posto de saúde, e deveria haver até mais proximidade em relação aos postos de saúde, fazer a sua recolha de sangue e o médico de família ter esse resultado disponível no seu centro de saúde quando o doente lá for fazer. Como nós não sabemos, mas nós, profissionais de saúde, ou nós, utilizadores do sistema, sabemos, existem algumas análises que, por exemplo, são feitas no PIC, existem outras análises que nem sequer são capazes de ser feitas no PIC, não existe equipamento técnico para isso, são feitas nem na ORCA, são feitas no Hospital de Terceira ou no Hospital de Ponta Delgada, que o próprio Hospital de Ponta Delgada tem análises que ele próprio não consegue fazer, ou seja, que não existe capacidade no Hospital de Ponta Delgada de ajuda. E pega nessas análises, envia para Lisboa e os resultados são enviados depois informaticamente para o hospital. Ou seja, aquilo que é importante para o utente é fazer a sua colheita e receber as suas análises no seu posto de saúde. A questão do laboratório, se a análise é feita atrás daquela porta, ou se é feita na China, ou se é feita em Lisboa, é irrelevante para o utente. E é isso que é importante quando nós tomamos e falamos destas medidas de sustentabilidade económica. É importante nós percebermos exatamente quais são as medidas que têm impacto na população e quais são as medidas que não têm impacto na população. E em relação à questão do laboratório, a decisão foi esta. É uma medida, do ponto de vista de percepção para a população, não tem impacto, porque as pessoas vão fazer e devem fazer as suas colheitas. Se houver alguma situação em que isso não esteja a acontecer, nós iremos corrigi-lo. Devem fazer as suas colheitas em proximidade e receber os seus resultados em proximidade. Do ponto de vista económico, só para terem uma noção e porquê da tomada da nossa decisão, os laboratórios são vendidos, os reagentes vêm contra consumo e os laboratórios são vendidos em conjuntos de máquinas, ou seja, são emprestados em conjuntos de máquinas. Nós não temos laboratórios, o Sistema Regional de Saúde não tem máquinas de análise clínicas. Tem sim contratos de compra de reagentes com os quais é-nos emprestada as máquinas para fazer essas análises. E cada conjunto de máquinas desses custa 80.000 €. Ou seja, a rentabilidade que uma empresa que vende os reagentes ou que fornece os equipamentos de laboratório quer para um conjunto de laboratórios são cerca de 80.000 €. O que quer dizer que ter 3 equipamentos, 3 conjuntos de laboratórios custa-nos 240.000 €, mas aquilo que é a nossa percepção sobre este assunto é que apenas um é o suficiente para fazer todas as análises, provavelmente do PIC e outra ilha, se caso seja necessário, porque tanto o equipamento ele funciona, não funciona só naquela hora, funciona das horas todos os dias, se for necessário, e os preços dos reagentes diminuem, porque essa é a nossa experiência, ou seja, os preços dos reagentes são ajustados para a rentabilidade da máquina, e às vezes o reagente aqui no PIC está-nos a custar 3 vezes mais do que o reagente, por exemplo, na Terceira, porque existem 3 vezes mais máquinas no PIC que na Terceira, sem a necessidade e sem o impacto direto na população. Estamos a falar de cerca de 160.000 € anuais, todos os anos, que podem ser convertidos em outro tipo de benefícios para a população e que não há concretamente uma diferença para a população relativamente a esta questão. Na parte da fisioterapia, por exemplo, isso é um dos aspectos importantes, nós queremos manter os serviços, tal como a medicina geral familiar, todos os outros serviços de atendimento ao público, o mais próximos possível da população. Ou seja, não faz sentido centralizar toda a questão da fisioterapia, até porque não nos custa muito mais ter a fisioterapia toda centralizada. É importante nós termos mecanismos, isso foi falado hoje com a Unidade de Saúde do PIC, mecanismos e fisioterapeutas necessários. Sim, senhores, vamos contratar mais, sim, senhores, vamos contratar mais. Mas é importante nós termos fisioterapeutas disponíveis em cada um dos centros de saúde, porque os equipamentos estão lá, o espaço está lá, o recurso humano está a trabalhar em São Roque, está a trabalhar na Jala, está a trabalhar na Madalena, obviamente esta questão da localização das pessoas é indiferente, ou seja, há necessariamente uma complementaridade entre os serviços, mas pode haver, porque existe depois a São Miguel e funciona, ou seja, cada um dos centros de saúde tem o seu ginásio de fisioterapia, pode haver e deve haver uma proximidade relativamente aos serviços de fisioterapia. Relativamente aos serviços de internamento, é uma questão também importante, tem sido por vezes levantada. Há que diferenciar muito claramente aquilo que estamos a falar. Se nós estivermos a falar do internamento, por exemplo, situação de agudo, em que o doente precisa
uma diferenciação técnica, nomeadamente uma especialidade hospitalar, ou precisa, porque está em risco de vida, e é importante nós médicos não mantemos as pessoas internadas nos hospitais só porque nos apetece. As pessoas ficam internadas no hospital porque ou estão em risco de vida ou aquilo que é a situação clínica da pessoa exige cuidados hospitalares. E por isso é importante manter esses cuidados hospitalares. E foi uma coisa que tenho dito com alguma... tenho andado a dizer em todas as ilhas com alguma preocupação relativamente aos cuidados e à qualidade dos cuidados prestados, é que se a pessoa está em São Miguel, tem uma doença aguda e é internada no Hospital Ponta Delgada, num serviço de medicina interna, sob supervisão do internista, numa estrutura hospitalar que tem recursos humanos, presença física, para dar resposta a essa situação, porque é que há de ter menos cuidados numa ilha sem hospital, em que a partir das 8 da noite, por exemplo, primeiro não tem um especialista diferenciado nessa área, tem um médico especialista sim, mas de medicina geral familiar, e depois a partir das 8 da noite o médico não está lá, o médico está em casa. E nas situações de internamento, esse tipo de cuidados, esse tipo de proximidade é fundamental, porque a situação pode evoluir desfavoravelmente em poucos minutos e se não houver um sistema para dar apoio, isso tem que ser garantido. E por isso faço uma diferença muito clara entre aquilo que são os internamentos de agudo, ou seja, esse internamento dessas situações em que há um risco de doença aguda, e aquilo que são os internamentos de cuidados continuados ou cuidados de convalescentes. É possível ter nas unidades, nomeadamente aqui na Ilha do Pico, em São Roque e nas Lajes, internamentos de proximidade nesta vertente dos cuidados continuados, nesta vertente dos cuidados de proximidade que não agudos. Parece, e foi essa a minha opinião inicial, e é essa a opinião que manifesto sobre esse assunto, que havia necessidade de criar um internamento diferenciado de agudos na ilha, nomeadamente nesta possibilidade que aqui referi, de haver um internista 24 horas, por exemplo, no Centro de Saúde de Madalena, para dar resposta exatamente às situações de agudos. Ou seja, se pergunta se podemos manter internamentos, a resposta é sim e não, atender claramente para o sim, ou seja, dentro daquilo que é um componente de cuidados continuados, sim, dentro daquilo que é a componente de cuidados de agudos, parece-me que há que os dos 3 conselhos devem ter acesso ao mesmo tipo de cuidados diferenciados.